O candomblé, uma das religiões afro-brasileiras mais ricas e, vamos ser sinceros, muitas vezes super mal compreendida. É uma fé que nasceu da resistência, que carrega séculos de história, de cultura e de uma espiritualidade profunda. A ideia aqui é a gente desvendar um pouco dessa história. E a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é essa: como é que uma religião de resistência conseguiu não só sobreviver, mas se transformar numa fé global? É uma história incrível de sobrevivência e de uma importância cultural gigantesca. Para a gente organizar as ideias, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é o candomblé. Depois, a gente mergulha na sua história de resistência e nas suas crenças. Aí, vamos fazer uma distinção bem importante com a Umbanda. E para fechar, vamos ver o lugar do candomblé hoje, como um patrimônio cultural vivo. Então, vamos começar do começo, né? Estabelecer uma base sólida para a gente entender bem o que é exatamente o candomblé e qual é a energia que move tudo isso. Olha que interessante, o próprio nome já conta muita coisa. Candomblé vem da junção de palavras de origem africana. Pode ser traduzido como a casa da dança com atabaques. Isso já mostra de cara que a música, o ritmo, o movimento, tudo isso não é só uma festa, é o coração da prática religiosa. É o que acontece no terreiro, o espaço sagrado. E aqui, olha, tem um ponto fundamental para a gente quebrar alguns mitos. O candomblé é sim uma religião monoteísta. Acredita-se em um único Deus supremo que pode ter nomes diferentes como Olorum, Inzambi ou Mao. Os famosos orixás, então, não são deuses concorrentes. Pensa neles como manifestações desse Deus único nas forças da natureza, no vento, no mar, no trovão. E no centro de tudo isso está o conceito de axé. Tenta imaginar o axé como a energia vital que está em tudo, que conecta todos os seres e todas as coisas no universo. E o grande objetivo dos rituais é justamente esse: cultivar, renovar e compartilhar essa energia, o axé. Bom, agora a gente entra no núcleo histórico. E a história do candomblé é fundamentalmente uma história de resistência. Uma fé que foi forjada no meio da opressão e da brutalidade da escravidão. Essa linha do tempo mostra bem essa longa jornada, né? A gente está falando de séculos. O candomblé começa lá atrás, com práticas secretas, nascidas da dor, e vai evoluindo, se estruturando, até finalmente, muito tempo depois, ser reconhecido e celebrado oficialmente no Brasil. É um percurso e tanto. Pensa só na situação. Pessoas de diferentes partes da África, com culturas e tradições distintas, foram trazidas à força para o Brasil e obrigadas a conviver. E foi na dor, na saudade de casa, que elas começaram a juntar suas crenças, a unir suas tradições. O candomblé que a gente conhece hoje nasceu daí, dessa fusão, dessa síntese de culturas. E aqui está a genialidade e a estratégia de sobrevivência do candomblé, o sincretismo. Como eram proibidos de cultuar seus orixás, os africanos escravizados criaram uma espécie de ponte. Eles associavam cada divindade deles a um santo católico. Então, por fora, para todo mundo ver, eles pareciam estar rezando para um santo, mas por dentro, no segredo, a fé era direcionada ao orixá. Uma tática brilhante para manter a fé viva. Ok, agora que a gente já passeou pela história, vamos aprofundar um pouco mais nas crenças, nas divindades que são o coração do candomblé. Então, a base é essa visão de um universo todo vivo, todo interligado. Existe um Deus único, criador de tudo. Os orixás atuam como essas manifestações divinas da natureza e na vida da gente. Acredita-se também na reencarnação, na continuidade da vida. E um ponto crucial: todo conhecimento sagrado é passado de geração em geração pela palavra, pela tradição oral. E aqui estão eles, alguns dos orixás mais conhecidos. Cada um rege um aspecto da natureza e da vida. Por exemplo, Iemanjá é a grande mãe, a rainha do mar. Xangô é o orixá da justiça, do fogo, do trovão. Já Ogum é o senhor do ferro, da guerra, aquele que abre os caminhos. E temos a belíssima Oxum, que rege as águas doces, o ouro, o amor. Tá, mas e como funciona um ritual? Bom, ele acontece no terreiro, que é o espaço sagrado e é liderado por um sacerdote, o babalorixá, ou uma sacerdotisa, a yalorixá. A cerimônia é uma celebração super vibrante, com música, com cantos e danças específicas para chamar cada orixá. As oferendas são feitas para renovar o axé e os praticantes podem entrar num estado de transe, uma iluminação onde sentem a presença do seu orixá. Agora um ponto que sempre gera confusão. Candomblé e Umbanda são a mesma coisa?
A resposta curta é não. Embora tenham raízes africanas em comum, são religiões bem diferentes. Vamos esclarecer isso de vez? Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só, o candomblé busca preservar as tradições africanas de uma forma mais, digamos, pura. Já a Umbanda, que foi fundada no Brasil em 1908, é abertamente sincrética. Ela mistura elementos africanos, católicos e do espiritismo. Outra grande diferença: no candomblé, o orixá se manifesta na dança, ele ilumina, mas não fala. Na Umbanda, os espíritos de pessoas que já morreram incorporam para dar conselhos. São universos religiosos bem distintos. Certo, já passamos pela história, pelas crenças, pelas diferenças, mas e hoje em dia? Como é que essa fé ancestral se posiciona no mundo contemporâneo? Esse número é impressionante. Hoje, o candomblé não está mais só no Brasil. A estimativa é de que existam cerca de 3 milhões de seguidores no mundo todo, principalmente nas Américas e na Europa. Isso mostra uma força e uma capacidade de adaptação incríveis. E olha só que evolução fascinante. Hoje, existe um movimento forte em muitos terreiros para dessincretizar a fé. O que isso quer dizer? Quer dizer abandonar aquela associação antiga com os santos católicos, que foi, como a gente viu, uma estratégia de sobrevivência, para voltar a uma prática focada unicamente nas suas raízes africanas. E para coroar essa jornada veio o reconhecimento oficial. Desde 1975, os terreiros mais importantes são protegidos por lei como Patrimônio Histórico do Brasil. E bem mais recente, em 2023, o dia 21 de março se tornou oficialmente o Dia Nacional do Candomblé. Uma vitória histórica contra séculos de preconceito. E a gente termina com essa reflexão que fica no ar. O candomblé, uma fé que nasceu da necessidade de preservar raízes, de preservar a memória, hoje encara o desafio de evoluir num mundo cada vez mais conectado. A grande questão é, como equilibrar a tradição ancestral com as demandas do futuro? Uma pergunta que, no fundo, define não só o candomblé, mas muitas culturas no mundo de hoje.